Vamos lá? Bom, então temos aqui o seguinte, questão de número 19. A maré vermelha é um fenômeno natural que provoca manchas de coloração escura na água do mar. As manchas são causadas pelo crescimento excessivo de algas microscópicas presentes no plâncton marinho, num processo chamado de floração. Dependendo da espécie de alga, a mancha pode adquirir coloração vermelha, marrom, laranja, roxa ou amarela. Uma vez que a água nem sempre fica vermelha, uma vez que a água nem sempre fica vermelha, o termo maré vermelha vem sendo substituído por floração de algas nocivas. Considere que um micro-organismo causador da maré vermelha seja multiplicado por 10 a cada período de 7 dias. Então, preste atenção nesse detalhe aqui. Se no início do processo havia um indivíduo, complete o esquema apresentado. Okay? Então, olha o que ele diz aqui no início. Ele fala assim, ele multiplica por 10 a cada 7 dias. E ele já preencheu o primeiro aí. E vocês viram na aula passada que toda a potência elevada ao expoente zero é igual a 1. Observe o resultado aqui em cima, tá vendo? O resultado é simplesmente 1. Porque no início eu só tinha um micro-organismo. Se ele só tinha um micro-organismo, ele está dizendo que ele se multiplica a cada período de 7 dias, 10 elevado a 0 é igual a 1. Primeiro período de 7 dias. Primeiro período de 7 dias, eu vou ter quantos micro-organismos? 10. Certo? Significa que eu vou ter o quê? 10. Deixa eu botar aqui. Elevado a 1. Ao expoente 1. Isso significa que toda a potência elevada ao expoente 1 é 10. No segundo período, são 14 dias. Se ele se multiplica a cada período de 7 dias, eu tenho 2 períodos aqui de 7, que dá 14 dias. Então, eu tenho 10 vezes 10. Portanto, eu tenho 10 elevado ao quadrado. Okay? Então, são 2 períodos de 7 dias, que dá 14 dias. 21 dias são quantos períodos? É só você olhar aqui em cima, são 3 períodos, porque 3 vezes 7 é 21. Então, se ele se multiplica a cada período de 7 dias, então eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10. Esse 10 vezes 10 vezes 10, escrevendo na forma de potência, é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Ah, professor, então basta eu olhar para aqui para cima. Se eu tenho um período de 3 dias, terceiro período, 3 vezes 7 é 21. Se ele se multiplica multiplica por 10 a cada período de 7 dias, então eu tenho 10 3 vezes. Então é 10 ao cubo. E aqui no quarto período, eu vou ter o quê? 10 4 vezes. Então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E aí vai ser quanto em forma de potência? 10 elevado à quarta potência. Isso, pronto. Acabou. Resolvemos a tarefa. Quem não fez, anota aí. Vamos lá, vamos para o próximo. Questão de número 20. Em um depósito havia 7 compartimentos. Cada compartimento era ocupado por 7 caixas e cada uma dessas caixas tinha 7 aparelhos eletrodomésticos. Aí vem a pergunta A. Quantas caixas tinham nesse depósito? Então, era um depósito que havia 7 compartimentos e cada compartimento eram 7 caixas. Então, a quantidade de caixas era o quê?
7 vezes 7, que dá quanto? Pronto, 49. E ele também pergunta, e quantos aparelhos eletrodomésticos? Então, vamos botar aqui, quantidade de eletrodomésticos. Isso, eletrodomésticos. Eu tenho o quê? Isso que foi o 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. Muito bem, Agatha. Isso aí. Então, eu tenho 49 caixas, 343 eletrodomésticos. E aí vamos à letra B, que está na página seguinte, na página 56. Represente em forma de potência a quantidade de caixas e de eletrodomésticos. Agora ele quer na forma de potência. Bora lá. Caixas. Não. Não, caixas. 7 vezes 7. Quantas vezes o 7? Isso. Mas isso, quadrado. Não é errado falar segunda potência, não. Mas vai se habituando ao elevado ao quadrado, porque você vai ver muito assim. E eletrodomésticos? Não, eu quero em forma de potência. Eu quero esse 7 em forma de potência. Isso, muito bem. Então, eletrodoméstico, porque 7 elevado ao cubo, se você observar, ele aparece 3 vezes. Bom, ele só quer isso, ele não quer que a gente já resolveu na questão A, não precisa resolver de novo na questão B. O resultado vai ser o mesmo na questão A, se a gente for resolver a potência que está aí. Então, gente, não esqueçam que potência, ok? Que fique bem claro para vocês. Potência só se usa multiplicação. É a única operação que vai ser usada. Nada de adição e nada de multiplicar base vezes o expoente. Vamos lá. Questão de número 21. Fabiana foi passar o fim de semana na casa da amiga. Ela levou as quantidades e os tipos de roupas e calçados apresentados a seguir. Aí no grupo 1 foram 3 da parte de baixo, né? Isso que foi uma bermuda, uma saia e uma calça. No grupo 2, a parte de cima, que são 3 blusas diferentes. E no grupo 3, eu tenho 3 calçados. Aí vem a pergunta A. Considere que Fabiana vai usar sempre uma peça de cada grupo. De quantas maneiras diferentes ela poderá se apresentar? Lembra? Não, olha, lembra de multiplicação que nós falamos? Isso aqui é combinação, não é isso? Não, olha direito. Isso mesmo, Levi. Bora lá. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 maneiras. Olha o que eu estou falando para vocês o tempo inteiro. Não se usa a adição. Quem fez 3 mais 3 mais 3, 9, está errado. Lembre, quando a gente trabalhou com multiplicação, nós falamos de combinação. E isso aqui é justamente combinação. Então, 27 maneiras. Pois é, se são 3 roupas de cada grupo, entendeu? Não tem de onde ver esses 6 aí. Bora lá. Letra B. Escreva essa quantidade em forma de potência. Isso daí é fácil.
Correto, 3 elevado ao cubo, muito bem. Não precisa resolver que a gente sabe que 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, esse 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado ao cubo. Oi. Alguém falou comigo aí? Qual foi? Vamos lá, gente. Eu vou pedir que vocês voltem. Diga, Raíssa. Você quer tirar alguma dúvida? Raíssa? Eu estou ouvindo direito, pode falar. Pronto, vou voltar aqui. Vou voltar aqui. A mesma coisa, eu não representei aqui em forma de potência a quantidade, ó, de maneiras que ela vai se mexer. Eu tenho 3, 3, 3, 3 repetido 3 vezes. Aqui acontece, ó, número de caixas, você tem aqui, ó, são 7 compartimentos com 7 caixas cada compartimento. Então, é 7 vezes 7. Foi o que você viu aqui, ó. Então, esse 7 vezes 7, ele aparece 7 duas vezes. Por isso, ele está elevado ao quadrado. Entendeu? E de eletrodomésticos, você tem o quê? Como é que você vai encontrar o número de eletrodoméstico? Ele diz aqui, ó, são 7 compartimentos, cada compartimento ocupado por 7 caixas, e cada caixa tinha 7 eletrodomésticos. Então, o 7, aí até chegar eletrodoméstico, aparece 3 vezes. Então, por isso eu tenho 7 vezes 7 vezes 7, que você vê aqui na questão A. Como ele aparece 3 vezes, eu escrevi ele na forma de potência 7 elevado ao cubo. Lembra que eu falei na aula passada? O expoente, que é esse número pequenininho aqui em cima, ele indica o número de vezes em que a base, que é esse número daqui de baixo, ele vai se repetir. Então, se ele se repete 3 vezes, portanto, eu tenho 7 ao cubo. Então, eletrodoméstico, em forma de potência, é 7 ao cubo. E caixa, em forma de potência, ele repete 2 vezes, é 7 ao quadrado. Ok, Raíssa? Pronto. Nada. Vamos lá, eu quero que vocês voltem aí à página 53 do livro. Volta aí à página 53, onde vocês vão ver isso aqui, ó, propriedades da potenciação, que a gente vai fazer uma questão imediatamente a respeito disso daqui. Vocês reparem que eu estou evitando muito colocar o x para representar a multiplicação. Vocês estão observando isso? O livro usa o x, mas eu estou evitando muito usar, porque quando a gente for para o livro 2, vocês não ficarem perdidos quando aparecer o pontinho. Vamos lá. Vamos às propriedades. É bem fácil, okay? E você só vai resolver quando ele pedir. A questão ele vai pedir assim, ó, aplique as propriedades da potenciação, e aí você vai observar qual é a operação que está acontecendo. E a primeira propriedade que a gente vai ver aqui é multiplicação de potências de mesma base. O que é que vai acontecer? Multiplicação de potências de mesma base, eu vou simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Então, ele está fazendo um exemplo aqui mostrando para vocês. 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu escrever 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes, não é isso? E 4 elevado à sexta potência é a mesma coisa que eu fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 6 vezes. O que acontece quando eu multiplico todos esses dois? Eu vou ter uma soma dos expoentes, é a mesma coisa que eu juntar todos eles. Quantas vezes o número 4 apareceu aqui? Ele apareceu 9 vezes. Portanto, quando eu tenho, uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base
e somar os expoentes. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Presta atenção. Por exemplo, eu tenho 7 elevado ao cubo multiplicado por 7 elevado ao quadrado. Então, todas as vezes que nós tivermos uma multiplicação de potência de bases iguais, não precisa ficar fazendo isso aqui que o livro fez. Basta eu repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 2. Vai ficar 7 elevado à quinta potência. Ok? Outro exemplo aqui. Eu tenho 10 elevado a 5 vezes 10 vezes 10 elevado à oitava potência. O que é que vai acontecer? Vocês estão vendo aí, ó. Uma coisa vai ser bem importante. Só preste atenção. Desliga o microfone, desliga o microfone. Vocês estão falando. O que é que vai acontecer aqui? Vocês vão ver que esse 10 que está aqui no meio não tem expoente. Ele tem sim, só que é um expoente que fica implícito. É aquele expoente que não precisa aparecer. Quando uma potência não tem expoente, eu vou deixar bem claro para vocês não esquecerem. Entende-se que ele tem como expoente o número 1. Ah, então, professor, como é que vai ficar aqui? Eu vou fazer justamente isso, ó. Vou repetir a base, que é 10, e vou somar os expoentes. 5 mais 1 mais 8. Qual vai ser o meu resultado? 10 elevado a quanto? Vai ser 10 elevado a 14. Porque, ó, 5 mais 1 mais 8. Vocês entenderam que quando não existe expoente, entende-se que é o número 1. Então, eu tenho 10 elevado a 14. Ok? Ou, como a gente fala normalmente, 10 elevado à 14ª potência. Certo? Alguma pergunta? Então, todas as vezes que eu tiver multiplicação de potências de bases iguais, eu vou simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Então, professor, eu posso somar direto? Pode. Não precisa ficar fazendo passo a passo, não. Passo a passo só para eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, mais um para finalizar. Eu tenho 8 elevado à sexta potência, vezes 8 elevado ao quadrado, vezes 8. Meu resultado é igual a quanto? Escrevendo na forma de uma única potência. 8 elevado a quanto? Oito elevado a nona potência. Quem falou oitava potência esqueceu que esse aqui é 1. Não pode esquecer. O 1 é o único número implícito. Esqueça. Ó. Ah, mas professor, quando não é 0 não? Não, gente. É 1. Por que que não é 0? Porque 8 elevado a 0 é igual a quanto? Quem pode me dizer aí quanto é que é 8 elevado a 0? Toda potência elevada ao expoente 0 é igual a quanto? Isso mesmo. E 8 elevado a 1 é igual a quanto? Toda vez que eu tiver expoente 1, eu repito a base. 8 elevado a 1 é 8. Portanto, aqui não pode ser nunca o número 0, tem que ser o número 1. Então, vai ser 8 elevado, aí eu tenho 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. Ok? Multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Vamos lá. Vamos ver a outra propriedade. Oi. Calma, você vai entender, Bianca. Se preocupe não. Bora lá. Eu vou para a divisão, depois, aí você vai entender a multiplicação agora. Vamos lá, olha só. Quando eu tenho divisão de potências de mesma... Não precisa, isso está no livro. Está aí, ó. Ok? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Quando for copiar, eu falo para vocês. Pega o caderno e copia.
Mas vai sim, ok? Mas no momento eu vou falar. Olha só. Olha, divisão de potências de mesma base vai acontecer o inverso. Se na multiplicação eu somava os expoentes, na divisão eu vou subtrair. Ah, precisa fazer esse processo todo aqui que o livro está fazendo? Não, vou explicar para vocês um bem prático e rápido. Por exemplo, 10 elevado à quarta potência dividido... Não. Agatha, a gente está fazendo propriedade. Fica tranquilo aí. Dividido por 10 elevado ao quadrado. O que é que acontece quando eu tenho uma divisão? Agora eu tenho uma divisão de potências. Ok? Uma divisão de potência significa que eu vou repetir a base. Ó, divisão significa que eu tenho que subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer 4 menos 2. Quanto é 4 menos 2? Pronto, o meu resultado vai ser 10 ao quadrado, escrevendo isso na forma de uma potência. Outro exemplo. Se eu tenho 18 elevado à décima potência dividido por 18 elevado à sexta potência, o que é que acontece com os expoentes mesmo que eu falei? Eu vou repetir a base e vou subtrair. 10 menos 6. Está entendendo, Bianca, o que está acontecendo? Pronto. Bianca, o que você... Isso vai ficar 18 elevado à quarta potência. O que acontece, Bianca, é que no outro que você disse que não entendeu, que era multiplicação de potências de mesma base, eu estava somando. Aqui eu estou subtraindo agora porque é divisão. Então, professor, o que é que acontece? Significa que toda vez que você tiver multiplicação de potências de mesma base, mais uma vez aqui, ó, eu tenho 7 elevado... Deixa eu fechar aqui. Uma tela em branco, pronto, para ficar melhor. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação, como é que eu vou entender que é a multiplicação? Você vai ver isso aqui, ó. 7 elevado à quinta potência vezes 7 elevado à quarta potência vezes 7 elevado ao cubo vezes 7. Você está vendo que eu tenho multiplicação e eu só tenho potências que têm bases iguais. Todas têm a mesma base. Concorda comigo? Todas têm 7. O que é que acontece? Se é multiplicação, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, não esquecendo que esse expoente desse último 7 que está aqui, ó, ele é quem? Diz aí para mim. Um número 1, eu não posso esquecer. Então, se aqui eu tenho multiplicação, eu vou fazer 5 mais 4 mais 3 mais 1. Ah, professor, precisa fazer isso tudo? Eu posso fazer direto? Lógico que você pode fazer direto. Então, 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. 7 elevado à 13ª potência, ou 7 elevado a 13. E já o outro que a gente viu aí agora, que foi divisão, você tem o seguinte aqui, ó. 8 elevado a 15 dividido por 8. Qual é o resultado? É 8 elevado a quanto? Não, o resultado que eu quero. 8 elevado a quanto? Não, é divisão agora. Perceba que... Muito bem. Correto. Por quê? Agora é divisão. Não confundam, ó. Multiplicação
E agora eu tenho divisão. Divisão eu faço o quê? 15 menos 1. Então, vai ficar 14ª potência. Oi, diz. Aham. Ó, Bianca, cubo é quando o expoente é o número 3. Entendeu? Aí, ao invés de eu falar terceira potência, eu falo cubo. Quando o expoente for número 2, eu leio quadrado. Então, quando for elevado ao expoente 2, então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 1 elevado a quanto? Ao cubo, porque o expoente é 3. Então, o que é 1 elevado ao cubo? É 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Eu tenho 2 e o expoente é 2. Bota 2 não, bota 4. O expoente 2 eu leio quadrado. O que é quadrado? 4 vezes 4. Quanto é que dá? 4 vezes 4 é 16. Então, 4 elevado ao quadrado é 16. E as outras potências? 2. Quando for elevado ao expoente 4, eu leio quarta potência, que é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que eu estou falando para vocês o tempo inteiro é isso. Ok? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá o quê? Não é uma soma, é uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. É isso, Bianca. Então, elevado ao cubo é porque o expoente da potência é o número 3. Quadrado é quando a potência tem um expoente 2. Só lembrando, expoente é esse número pequenininho aqui de cima. Expoente é quem vai determinar o número de vezes que a base vai se multiplicar por ela mesma. Está vendo aqui? Por isso que o número 1 está se multiplicando por ele 3 vezes. Por isso que o 4 está multiplicando por ele mesmo 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. E aqui, o expoente é 4. Eu leio 2 elevado à quarta potência. O expoente está dizendo, olha, base, que é 2. Multiplique por você mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não vai fazer 2 vezes 4, porque é errado. 2 vezes 4 é 8. Você vê que o resultado não dá 8. Bom, e as propriedades? Espero que você tenha entendido. Tem alguma dúvida? Se for multiplicação, você soma os expoentes. Se for divisão, você subtrai. Certo? Pronto. Qualquer dúvida, você vai falando. Bora lá. Eu vou continuar aqui, mas vou colocar um desafio aqui para vocês. Eu tenho isso daqui, ó. Eu vou usar as duas propriedades ao mesmo tempo. Preste atenção. Eu tenho 9 elevado à sexta potência vezes 9 elevado ao cubo dividido por 9 elevado ao quadrado. Qual é o resultado? Quem pode me dizer aí o resultado? Nove elevado à décima potência? Todo mundo... Eu acho que vocês não estão observando quem é as operações aqui. Oi. Nove elevado à décima sexta potência. Eu quero saber por que vocês estão falando dessa forma, se a gente sabe que na multiplicação os expoentes são somados e na divisão os expoentes são subtraídos. Por que vocês estão multiplicando? Vocês estão vendo que vocês não estão prestando atenção na aula? Muito bem, Agatha, é isso aí. Você vai ter assim, ó. Eu vou repetir a base. Observe que esses dois 9 aqui eles estão multiplicando. Multiplicando significa que eu vou somar. E observe que agora eu vou subir. Ó, eu estou dividindo. Dividindo significa subtrair. É como se eu estivesse fazendo uma expressão lá
no expoente. Aí vai ficar o quê? 6 mais 3 dá 9. 9 menos 2 dá o quê? 7. Então, o resultado é 9 elevado à sétima potência. Fiquem atentos. Vocês não estão atentos. O último, ok? Que a gente não pode perder tempo, não. Bora lá. Eu tenho 5 elevado à quarta potência dividido por 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado à sétima potência. Qual é o resultado? João Vitor. Pronto. Eu vi aí o primeiro que falou, acho que foi João Vitor. Bora lá. Se na primeira parte aqui eu tenho uma divisão, isso, eu vou fazer o quê? 4 menos 3. 4 menos 3. E aqui depois eu tenho uma multiplicação, significa que eu vou somar, mais 7. Então eu tenho 4 menos 3 dá 1, não é isso? 1 mais 7, 8. Quem falou 5 oitava potência aí está correto. Vamos lá, vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade... Oh, gente, desculpe, saiu aqui alguma coisa. Aqui, deixa eu voltar. A próxima propriedade é potência de potência. Potência de potência, você vai ver que ele vai ser simbolizado pelo parênteses. Então, o que é que vai acontecer? Numa potência de potência, você vai multiplicar os expoentes. Certo? Olhe que você viu que primeiro você viu adicionar os expoentes quando for multiplicação. Depois você viu que é para subtrair os expoentes quando as bases estiverem dividindo. Okay? Agora você vai ver uma potência de potência. Como assim potência de potência? Olha aqui, ó, como é que vai ficar a potência de potência. Você vai reparar que vai ter um parênteses indicando isso. Então, eu tenho isso aqui, ó, 7 elevado, ó, tá vendo aqui? Eu tenho o quadrado, como é que eu leio isso aqui, professor? Vai ficar o quadrado de 7 elevado ao cubo. Significa que eu vou multiplicar os expoentes toda vez que eu tiver potência de potência. Quanto é que dá 3 vezes 2? 6. Só isso. Acabou. Então, você tem aqui mais uma vez, ó, eu tenho 3, ó. Qual vai ser o resultado disso? Porque está somando, não está prestando atenção que o professor acabou de falar. Potência de potência faz o que com os expoentes? Muito bem, Maria Eduarda, isso aí. Gente, olha o que o professor acabou de falar. Os expoentes se multiplicam quando for potência de potência. Então, vai ser 3, ó, aí vai ficar 5 vezes 6, que vai ficar 30. 3 elevado à 30ª potência. Vamos ver um desafio aqui para vocês. Vamos lá, olha só. O desafio agora é esse aqui, ó. Não, não precisa não. Quem falar a resposta primeiro aí? Não. Ó, é uma expressão. Ó, é uma expressão.
É uma expressão. Olha direito. 7 elevado à quarta potência. Muito bem. Isso aí. Por que 7 elevado à quarta potência? Vamos lá. Quem não entendeu, vamos fazer aqui por partes. O que é que está acontecendo? Eu tenho potência de potência. Potência de potência, eu vou repetir e multiplicar os expoentes. Então, 5 vezes 2, 10. Em seguida, eu tenho uma divisão. Tá vendo? O que é que acontece com divisão? Eu repito a base e subtraio 10 menos 6, 4. Opa, 4. Pronto. Vamos fazer. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês agora, porque não vai ter espaço no livro. É exercício do próprio livro, ok? Mas não vai ter espaço no livro. Bota aí. Vocês vão para a página 60 do livro, porque nessas páginas aí não vão ter esse exercício. Abre aí na página 60. Se der para fazer no livro, tudo bem. Se não der, bota no caderno. Tem a questão 18 aí. Essa questão daqui, ó. Na questão 18, ele diz assim, ó, aplique a propriedade da potenciação e escreva o resultado em forma de uma única potência. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Acabei de ensinar. Bora lá. Eu vou dar 1 minuto e meio, que é bem rápido isso daí. Atividade, página 60, questão 18. Se você achar que dá para resolver no livro, faz. Vou lá, vou começar a contar agora o tempo. Se você conseguiu fazer a letra... Ó, se você fez... Presta atenção, se você fez a letra A e a letra B, a letra D e a letra E, é a mesma regra. A letra D é a mesma regra da letra A. A letra E... Não, não. Ah, sim, sim, sim. Ah, entendo. É porque no livro de vocês não tem essa regra. Eu vou ensinar para vocês ela. Deixa sem fazer mesmo. Deixa sem fazer mesmo. Eu vou explicar. Foi um erro do livro. O livro não botou essa propriedade para vocês e ele colocou no exercício. Agora que eu observei também. Só um minutinho. Só deixa terminar o tempinho. Pronto. Não precisa fazer a letra D e a letra E não, que eu vou explicar. Foi um pequeno erro do livro. Ok? Ele não explica. Ele só vai até... Só um minutinho. Pera aí. Só um A, tá ok? Quem foi que pediu a letra B? Me primeiro foi
Foi Davi, não foi? A Agatha fica com a letra A. E a letra C, eu vou botar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escolher aqui um. Bianca. Pronto. Foi na hora. Bianca. Tá certo, Bianca? Você fica com a letra C. Vamos lá. Letra A, Agatha. Qual é o resultado? Muito bem. 5 elevado à 11ª potência. Você tem 3 mais 7 mais 1. Então, 3 mais 7 dá 10, mais 1, 11. Davi, letra B. Você tem uma divisão. Qual vai ser o... Davi, preste atenção. Você tem uma divisão de bases iguais. O que é que o professor falou quando eu tenho divisão? O que é que acontece com os expoentes? Não, não fala a resposta. Deixa Davi pensar. 7 elevado a quanto? Isso, Davi, muito bem. Você tem que olhar qual é a operação, Davi. Não esquece disso não, ó. É uma divisão, tá vendo? Você somou. Isso, por isso que tem que ficar atento. Quando vocês forem pegar lá a atividade pontuada, ficar atento aos detalhes, porque são essas questões que vão aparecer. Então, 7 elevado à 7ª potência. Muito bem. Letra C. Letra C é Bianca. Fala aí, Bianca. Qual é o resultado? Bianca, você tem aí potência de potência. Você tem a multiplicação de bases iguais? Não, você está vendo o 9 aí entre parênteses. O que é que acontece? O que foi que o professor falou? Que quando eu tenho potência de uma potência, o que é que acontece com os expoentes? Isso. Então, multiplique aí. Muito bem. 9 elevado à 15ª potência. Não esquece não, Bianca, tá certo? Tá certo, Davi, também? Não esquece não. A gente tem que olhar qual é a operação. Se você não olhar, se você esquecer de olhar quem é a operação, vocês vão errar. Então, fiquem atentos. Bora lá. Olha só. 31, não foi? Pois é. Pronto, vamos lá. Lucas, fala aí, Lucas, o que você iria perguntar? Diga. É, porque você pegou um usado. O usado já foi feito por algum aluno. Eu vou explicar para vocês como é o caso da letra D e da letra E. Porque o livro ele não explica, ele não dá essa propriedade aí. A propriedade da letra D é chamada propriedade distributiva em relação à multiplicação. O que é que está acontecendo? Qual é a diferença do que vocês viram aí? É que as bases não são iguais. Mas vocês estão reparando que os expoentes são iguais? Não é isso que está acontecendo? Pronto. O que é que você vai fazer? Você vai colocar nessa letra D 4 vezes 7 dentro do parênteses, e o expoente que é o mesmo dos dois, ele fica aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é chamado propriedade distributiva em relação à multiplicação. Como assim distributiva, professor? Quando eu falei para vocês, olha, o expoente, quando não tem quem é, o número 1, não é isso? Então, ó, 1, que está aqui em cima do 4, vezes 6, dá 6. O 1 que está aqui em cima do 7, vezes 6, dá 6 também. A mesma coisa... Oi, diga, Davi. Não, 28 elevado a 6. É. Você repete, porque o expoente é comum. A mesma coisa vai acontecer na letra E. O expoente é o mesmo para os dois. Eu tenho 8 dividido por 4,
e todos os dois estão elevados ao cubo. O expoente não é o mesmo dos dois, então vou colocar assim, ó, 8 dividido por 4, tá vendo? Mas, ó, preste atenção, aqui não é para a gente resolver. Ele quer que escreva na forma de uma única potência, então a gente não resolve. Quem é o expoente para os dois? 3. Tá vendo? A gente não precisa resolver. Se ele mandar resolver, vai aparecer cá no título da questão, ó. Mas ele diz assim, ó, aplique a propriedade, tá vendo? E escreva o resultado na forma de uma única potência. Ele não quer que resolva. Então, se aparecesse para vocês assim, ó, 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 olha só o que tem aqui, tá vendo? Ó, pronto. Então, se aparecer para vocês assim, ó, copia aí, para eu poder apagar, para poder mostrar para vocês outros exemplos aqui, para a gente finalizar isso. Posso apagar? Pronto, vamos lá. Só um minutinho, Bianca. Ó. Então, se aparece para vocês isso daqui, ó, preste atenção. Cinco elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, e eu quiser escrever aqui na forma de uma única potência, como é que vocês escreveriam? Não, olha o que eu falei, escrever na forma de uma única potência. Eu falei para vocês, não resolve. Como é que fica escrito na forma de uma única potência, Davi? 5 vezes 3. Isso. Então, isso daqui, ó, 10, ó. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de uma única potência? Isso, 10 dividido por 5 elevado à quarta potência. É para escrever na forma de uma única potência, não é para resolver. A não ser que a questão diga assim, olha, aplique a propriedade e resolva. Entendeu? Aqui não é para a gente resolver, aqui é para a gente deixar na forma de uma única potência. Pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos para o último assunto de operações, que a gente agora vai aplicar tudo em expressões numéricas. E eu preciso que vocês fiquem atentos. Eu quero que vocês vão agora para a página 56 do livro. Volta aí à página 56, onde tem a explicação de expressões numéricas. Aqui. Bora lá. As expressões numéricas, elas são sequências de duas ou mais operações matemáticas. Como vocês já viram as 5 operações, quais foram elas? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, foram 5 operações matemáticas que vocês aprenderam. Essas 5 operações matemáticas, elas vão cair numa expressão numérica, ok? Então, essas operações, elas devem ser realizadas respeitando uma ordem. E essa ordem, gente, é importantíssima. Vamos ver quais são as ordens das operações. Então, as operações que aparecem em uma expressão numérica devem ser resolvidas na segunda ordem. Eu vou dar uma dica para vocês. Como é que eu resolvo onde eu só tenho as operações matemáticas? Vem da última operação que você aprendeu até a primeira. Qual foi a última operação que você aprendeu? Potenciação. Então, primeiro se resolve potenciação e radiciação. Aí você vai dizer assim, ah, professor, a gente não viu radiciação. Ok? Está vendo aí o asterisco? Radiciação, você estudará a operação radiciação no outro ano escolar. Ano que vem vocês vão estudar radiciação. Vamos lá. Então, primeiro eu vou começar pela potenciação,
depois multiplicação e divisão. Mas qual eu devo resolver primeiro? Multiplicação ou divisão na ordem em que eles aparecem. Isso é importante. Se aparecer primeiro divisão, eu resolvo divisão. Se aparecer multiplicação primeiro, antes da divisão, eu resolvo divisão. Então, primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão na ordem que eles aparecerem, e, por fim, sempre as duas últimas a serem resolvidas é a adição e subtração, que também devem ser, que ordem? Na ordem em que eles aparecerem. Então, ele vai dizer assim, ó, quando a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, deve-se começar com a primeira da esquerda para a direita, ou seja, aqui aparecer primeiro. Entendido? Agora eu tenho também os símbolos. Quem são esses símbolos? Parênteses, colchetes, chaves. Quem é que deve ser resolvido primeiro? Então, a ordem é parênteses, eu tenho que resolver, depois colchetes e, por fim, chaves. Essa vai ser a ordem de resolução. Então, eu vou começar a dar exemplo para vocês aqui. Vou mostrar para vocês onde só aparecem as operações matemáticas. Depois eu vou começar a inserir os símbolos, certo? Então, vamos lá. Então, tem uma pequena expressão aqui onde tem assim, ó. Então, você vê aí que eu tenho multiplicação, eu tenho adição e tenho divisão. Quem é que eu vou resolver primeiro? É isso que tem que ficar bem claro, gente. Tá vendo que apareceu potenciação aqui? Ela que eu tenho que resolver primeiro. Então, na primeira linha, resolve todas as potenciações da expressão numérica. Então, vamos lá. Quanto é 5 elevado ao quadrado? Olha que erro grave. Está errado, não é 10. Vou repetir pela milésima vez. Ó, 5 elevado ao quadrado, o expoente está indicando o número de vezes que a base vai se multiplicar por ela mesma. Isso. Gente, não faz esse erro, não, que esse erro é grave em matemática. Não é para multiplicar a base pelo expoente. 5 ao quadrado, 25. E repito todos os outros. Vezes 3 mais 12 dividido por 4. Bom, agora só me resta multiplicação, adição e divisão. Quem é que eu vou resolver primeiro? Vocês viram lá naquela tabelinha de ordem as multiplicações e divisões. Aí o professor falou que na ordem em que eles aparecerem. Então, vamos lá. 25 vezes 3, 75, mais 12 dividido por 4. Bom, agora eu só tenho adição e divisão. Quem é que eu tenho que resolver primeiro? Muito bem. Primeiro a divisão. Então, eu vou repetir 75 mais 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Agora sim, as últimas operações a serem realizadas é a de adição e subtração. 75 mais 3 é igual a 78. Não entendeu o quê? Que não entendeu? Diga aí. Não entendeu o quê? Tem que ter alguma coisa que não tenha entendido. O quê? Como eu cheguei no 78? Ó, primeira linha, o que foi que o professor falou? Vamos lá, vamos repetir aqui. Prioridades de resolução em relação às operações que vocês aprenderam.
Eu vou perguntar e vocês vão me dizer. Quem é a primeira, quem é a primeira operação a ser realizada na expressão numérica? Não, não foi essa. Pois é. Então, na primeira linha, olha na primeira linha aqui o que o professor fez. Qual foi o primeiro a ser resolvido? 5 elevado ao quadrado. Eu resolvi a potência e repeti todos os outros. Segunda operação matemática a ser realizada. Quem é? Na ordem de prioridade, multiplicação e divisão. Qual é a ordem? Peraí. Olha a confusão. Peraí. Agatha, eu coloquei isso bem claro aqui e apaguei há pouco. 5 ao quadrado é 5 vezes 2? Responda isso para mim. Olha o erro grave aí que eu tô... Pois então, por que você está dizendo que 5 vezes 2 é 10? Não pode. Vamos lá. Na segunda linha, eu comecei a resolver o quê? As multiplicações e divisões, só que prioridade para resolver multiplicação, porque é ele que aparece primeiro. Então, eu fiz 25 vezes 3, que deu quanto? 75. E repeti todos os outros. Na terceira linha, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz na terceira linha? Muito bem. Então, sim, 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 4 não dá 12? Faça aí o inverso, a operação inversa. Você tem 12, divide por 4, dá 3 para cada um. Entendeu? Oi, diga, Bianca. Bianca, a ordem, você vai pegar a ordem que está aí ó, no livro. No livro está escrito aí a ordem. Você só tem que memorizar, não tem erro. A ordem não muda. Primeira, potenciação. Depois, multiplicação e divisão. E, por fim, adição e subtração. Tudo sempre na ordem que aparece. Não tem dificuldade para isso. A ordem é sempre a mesma. Você só vai memorizar a ordem e resolver. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Vou pegar um exemplo 2 aqui. Nesse exemplo 2, eu vou inserir já parênteses. Então, nós temos aqui o seguinte. Olha aqui, eu nem expliquei ainda. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí no livro. Ele tem ali na página 56, ele tem assim, ó, usando os símbolos. Quem é o primeiro que tem que ser resolvido? Parênteses. Muito bem. Depois, e por fim, pronto. Agora eu vou perguntar para vocês em relação de novo à ordem das operações. Quem é a primeira a ser resolvido? Isso. Depois, isso, multiplicação e divisão em qual ordem? Isso, muito bem. E a última operação a ser realizada, quem é? Em qual ordem?
Isso, a ordem que eles aparecerem. Então, já foi inserido aí, vocês estão vendo, eu tenho inserido o parênteses. Então, o que eu tenho que resolver primeiro é dentro do parênteses. Eu tenho 13 menos 9. Quanto é que dá 13 menos 9? 4. Esse 4, ele está elevado ao quadrado. Tá vendo? Por quê? Porque o parênteses está dizendo isso. Resolva o que está aqui dentro e depois que você resolveu, você vai aplicar a potência. Aí eu vou repetir todo o restante, dividido por 4 mais 1. Pronto. Vamos lá. Já fiz a primeira linha. Alguma dúvida da resolução da primeira linha? Vamos na segunda linha. Na segunda linha eu tenho que resolver o quê? Isso. Então, quanto é 4 elevado ao quadrado? Olha, Agatha, é 4 vezes 4. Alguém falou aí para mim. Isso. Resolvi e vou repetir tudo que vem depois. Pronto. Quem é a prioridade de resolução agora? Pronto. Então, quanto é que dá 16 dividido por 4? Isso, 4. Não é 3, não. E repito, mais 1. Quanto é que dá agora 4 mais 1? 5. Pronto. Resolvi usando, agora, parênteses. Eu vou inserir, vou colocar um maior. O último exemplo, ok? O último. Para vocês agora, o próximo vai ser vocês que vão fazer sozinhos. Vocês vão pegar o caderno aí e vão colocar daqui a pouco. Eu agora vou inserir colchetes e chaves. Bora lá, terceiro e último exemplo aqui. Olha aí o que é que está acontecendo. Vamos lá. Quem é a minha prioridade? Parênteses. Mas, gente, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu tenho parênteses, mas repare bem aqui, eu tenho uma potência. Eu posso resolver também na mesma linha. Não preciso ficar perdendo tempo. Ah, mas professor, eu posso repetir para poder seguir passo a passo? Pode sim. Então, portanto, eu vou repetir para vocês fazerem do jeito que vocês estão aprendendo, que é por ordem que vocês aprenderam de resolução. Então, vamos lá. Eu vou repetir. Chaves, 12, dividido por... Resolvendo parênteses, dá o quê? 5 menos 3, 2. E esse 2 está o quê? Elevado ao quadrado, não é isso? Pronto. Mais colchetes, 25 dividido por 5 elevado ao quadrado. Eu poderia resolver ele, mas vou deixar para resolver os dois na mesma hora. Bora lá. O que é que eu tenho que resolver agora? Isso, todas as potências. Então, bora lá. 12 dividido por 2 ao quadrado dá quanto? É sério isso? 2 elevado ao quadrado. 4. Mais, bora lá. 25 dividido por... Quanto é que é 5 elevado ao quadrado? Isso, 25. Pronto.
Então vamos lá, continuando. Eu agora tenho duas divisões. Professor, posso resolver as duas divisões ao mesmo tempo? Claro, pode sim. Elas estão separadas pelo sinal da adição. Ah, mas então a prioridade aqui nesse momento é o cochetes. Eu posso repetir a primeira parte e resolver o cochetes? Também pode. Então vamos lá. Vou repetir a primeira parte para vocês perceberem e vou resolver o cochetes. Quando eu resolvo, ele acaba. Então eu não vou colocar mais o símbolo de cochetes. 25 dividido por 25 dá quanto? 1. E aí, ó, fecho, chaves. Tá vendo? Quem é a prioridade agora? Isso. Então eu venho com 12 dividido por 4 dá quanto? Mais, e repito, 1. Quanto é que dá 3 mais 1? 4. Ok? Bom, vocês vão abrir aí na página 57. Tá vendo aí a questão de número 23? Vocês vão pegar o caderno, bota lá, ó. Página 57, questão 23 agora. E vão resolver essa expressão que está aí. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem. Deixa eu salvar aqui. E para quem está sem o livro, para ver aqui, ó. Tá aqui. Essa é a expressão numérica da página 57, questão 23. Eu não botei a 22 porque a 22 é bem fácil. Faz com calma, ok? Faz com calma. Se tiver dúvida, para, espera o professor resolver, que o professor vai explicando tudo de novo. Oi. Diga. Tente, Raíssa, tente. Okay? Se vocês não fizerem a tentativa, vocês não vão ter dificuldade para sempre. Não entendi. Por que que fez isso aí? Se eu nunca tinha passado esse exercício, como é que já fez? Pode falar. Somente. Não perde tempo não, que o tempo já está acabando que eu dei, viu?
Terminaram? Vamos lá? Tudo bem. Tudo bem. Bora, gente. Vou começar a resolver. Vamos lá. Prioridades. Nós sabemos que entre as operações matemáticas, a prioridade, se eu tenho potenciação aí, ela é a prioridade. Se eu tenho entre os símbolos, então preste atenção, Agatha. Então, se eu tenho os símbolos, a prioridade é para o parênteses. Então, as duas, ok? Tanto para a operação matemática como para os símbolos, eu vou resolvê-los primeiro. Então, eles têm prioridades. Vamos lá. Então, primeira linha, vou resolver esta potência, esta daqui também, ó, 2 elevado ao cubo, e ao mesmo tempo eu vou levar, ó, e vou resolver o símbolo. Ah, pode fazer, professor? Claro, os dois são prioridades, ok? Então, os dois estão em primeiro lugar de resolução. Quanto é 10 ao quadrado? 100, muito bem. É 10 vezes 10. 100 menos 3 vezes, abre chaves, 5 mais. Vamos resolver a outra potência. Quanto é 2 ao cubo? 8. Alguém falou 6 aí. Não está prestando atenção ainda. Dividido por 2, menos colchetes, 3 vezes, e vou resolver o parênteses. 7 menos 6 dá quanto? 1. Está aqui. Fechei colchetes, fechei chaves. Bora lá. Na minha segunda linha, o que é que eu vou resolver? O colchetes, ó. Tá vendo? Então vamos lá, vou repetir. Ah, professor, eu não posso fazer 10 menos 3? Não. Por que não pode fazer 10 menos 3? Porque 3 está multiplicando pelas chaves. Multiplicação é prioridade em relação à subtração. E é isso que eu quero que vocês observem o tempo inteiro. Quanto é que é 7 menos 6? Olha aí ele. Por isso acabou. 3 vezes 1. Entendeu? 5 mais... Olha só, apareceu uma divisão. Divisão também tem prioridade em relação a o colchetes. Então, eu posso resolver a divisão? Pode.
Então, 8 dividido por 2, 4, menos, e posso resolver o cochetes, que tem uma multiplicação lá dentro dele. 3 vezes 1, 3. E aí eu já resolvi ao mesmo tempo a divisão e o cochetes. Resta dentro das chaves adição e subtração. Quem é que tem prioridade? A adição, porque ela está aparecendo primeiro. Então, vamos lá. Vou repetir 100. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo 100 menos 3. Não pode. 5 mais 4, 9, menos 3. Prioridade é resolver aqui dentro primeiro. Vou repetir. 100 menos 3 mais uma vez. Vezes. Agora, vou resolver totalmente. 9 menos 3 dá quanto? 6. E aí, acabou as chaves. Quem é que eu vou resolver primeiro nessa penúltima linha? Isso, Bianca. A multiplicação. Então, vai ficar 100 menos 3 vezes 6, 18. Agora, eu posso resolver a subtração. 100 menos 18 dá quanto? Faz aí a subtração e me diz aí qual é o resultado. 100 menos 18 dá quanto? Isso. Muito bem. 82. Divisibilidade no conjunto dos números naturais. Bora lá. O que é que a gente vai ver aqui nesse capítulo? Múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade, que isso aqui é importantíssimo, essa parte de critérios de divisibilidade, números pares e números ímpares. Aí você vai dizer assim, é bobo números pares e números ímpares. Eu sei, tem gente que não sabe, tem gente que ainda não consegue entender. Números primos, números compostos e decomposição em fatores primos. Então vamos começar aqui por múltiplos. Bom, vocês aprenderam que o conjunto dos números naturais, se vocês observarem, é simbolizado pelo aquele n. Lembram? Conjunto dos números naturais, ele tem esse símbolo aqui, Quem são os números naturais? 0, que você está vendo aí, 2, 3, 4. É um conjunto o quê? Infinito, não é isso? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, se é um conjunto infinito, o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural, ele também será infinito. Então, como é que eu vou conseguir o conjunto dos múltiplos de um número natural? Preste atenção aqui agora o que a gente vai fazer. Como é que a gente vai conseguir, por exemplo, os múltiplos do número 3? Vou botar aqui de novo. Os números naturais são eles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. É um conjunto infinito. Quando nós quisermos simbolizar o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural, a gente vai colocar assim, M, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 3. Como é que eu vou conseguir o conjunto dos múltiplos de 3? Eu vou pegar esse número 3 e vou multiplicar na ordem, ok? Crescente desses números naturais. Então, eu vou fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E aí, eu vou fazendo. Então, significa que eu não tenho o maior número que é múltiplo do número 3, porque é um conjunto infinito, mas eu tenho um menor. Quem é o menor múltiplo de 3? 0, não é isso? 0, se vocês observarem, ele vai ser o múltiplo de todos os números naturais. Então, se eu perguntar para vocês, olha, determina para mim aí quem são os múltiplos do número 6. Como é que vocês fariam para determinar quem são os múltiplos do número 6? Da mesma maneira que eu acabei de fazer.
Isso. Eu vou multiplicar na ordem, ó. Lembre, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Vezes 2, vezes 3. E aí vai, não é isso? Pronto. Vamos lá. Para finalizar aqui, os conjuntos dos múltiplos do número 9. Me diz aí na ordem. Quem são os múltiplos de 9? 12? Não. 18. Isso. 36. E aí vai. Isso, 45. Então, observe que o conjunto dos múltiplos de um número natural é só eu pegar aquele número e multiplicar pela sequência dos números naturais. Então, repare que é bem fácil. Quem são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, e aí vai. Então, é muito, muito fácil. Vamos lá, vamos continuar. Então, o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural é bem fácil de conseguir. Mas, e os divisores? Como é que eu vou determinar quem são os divisores de um número natural? Os divisores eu vou determinar da seguinte maneira. Eu vou ter que procurar saber se esse número é divisível ou não por tal número. E eu vou determinar essa divisibilidade da seguinte maneira. Vamos botar aqui tela em branco. Primeiro, vocês têm que entender que o conjunto dos múltiplos ele foi simbolizado pela letra M, não foi isso? Os divisores eu vou determinar pela letra D. E eu falei que o número 0 era o que mesmo? Quem pode me dizer aí? Ele era o quê? Múltiplo de todos os números naturais. Concorda comigo? Pronto. Agora nós vamos ver os divisores. Por exemplo, os divisores de 12, eu não vou fazer assim, ó. 12 vezes 0, 12 vezes 1, não. É diferente. Primeiro, eu devo começar sempre por 1. Se 0 era múltiplo de todos os números naturais, o número 1 ele vai ser divisor de todos os números naturais. Então, o primeiro número por qual eu devo começar o conjunto dos divisores é sempre o número 1. Ok? O conjunto dos múltiplos eu sempre começo por 0. Vamos então. 12. 12, ele é divisível por 2? Aí você vai fazer a divisão mentalmente. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6, não é isso? É uma divisão exata? É. Então, você vai procurar todos os números por qual esse número 12 é dividido exatamente. Então, ele é dividido por 2. E aí eu vou seguir na ordem dos números naturais. Depois do 2 eu tenho 3. 12 é divisível por 3? Sim. 12 dividido por 3 dá 4. Eu já aproveito e observo o seguinte. O que é que vai acontecer? 12, o próximo número seria o 4. 4. 12 é divisível por 4? Sim. 12 é divisível por 5? Não. 12 é divisível por 6? Sim, 12 dividido por 6 dá 2. Agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe importantíssimo aqui, ó. Olha só. 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 6 dá 12. Qual é o número que eu vou multiplicar por 1 que dá 12? 12. Quando nós encontramos a metade desse número, mas você vai dizer assim, mas professor, e se esse número não tiver metade? Se for um número ímpar, porque o número ímpar não tem metade, não é isso? Pronto, você vai chegar no próximo número multiplicado por ele, ó.
você vai perceber que esses mesmos números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, eles também são chamados de fatores. Lembra por que eles são chamados de fatores? O que são fatores? Lembra aí para mim. São os termos de qual operação matemática? Isso. Por isso que eu fiz aqui para vocês, ó, 3 vezes 4 dá 12, 2 vezes 6 dá 12, 1 vezes 12 dá 12. Então, todas as vezes, o que é que vai acontecer? O conjunto dos divisores de qualquer número natural sempre vai começar por 1 e vai sempre terminar por ele mesmo. Então, o conjunto dos números, o conjunto dos divisores é sempre um conjunto finito. Ou seja, ele tem fim. Começa com 1 e termina com ele mesmo. Já o conjunto dos múltiplos, vocês viram que não tem fim. Por que não tem fim? Me dá uma explicação aí por que o conjunto dos múltiplos não tem fim. Porque o conjunto dos números naturais não tem fim. Se eu estava usando o conjunto dos números naturais para multiplicar, significa que os múltiplos também é infinito. Entendido? Vou pegar um número aqui maior. Um número que seja ímpar. Divisores de, vamos colocar aqui, 27. Bora lá. Como o professor falou, sempre começa por 1. 27 dá para dividir por 2? Não. Por que não dá para dividir por 2? Não, não é por isso não. 27 é par ou ímpar? Pronto. Todo número terminado em 1, 3, 5, 7, 9 é ímpar, não é isso? Número ímpar, ele não divide exatamente por 2, então eu já pulo. 27 é divisível por 3? Pronto. Então, o próximo número é 3. Depois do 3, 27 é divisível por 4? Não, não existe nenhum número que multiplicado por 4 dá 27. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4 dá 28. Passa. É divisível por 5? Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que dá? 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6 dá 30. Tá vendo? Não tem nenhum número que multiplicado por 5 dá 27. O que você tem que pensar é que divisibilidade é isso. Ele é divisível. Dá uma divisão exata. 27 dividido por 5 não dá exato. É divisível por 6? Não. É divisível por 7? Não. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 4, 28. Não dá. É divisível por 8? É divisível por 9? Sim. Aí você já repara que o professor falou, ó os dois números do meio. 3 vezes 9 dá 27. E aí eu já posso fazer com a outra conta. Qual é o número que eu vou multiplicar por 1 que dá 27? E o que foi que o professor falou agora nos divisores de 12? Sempre começa por 1 e termina sempre por quem? Por ele mesmo, não é isso? Sempre começa por 1 e por ele mesmo. E esses números que são os divisores... Desliga o áudio, desliga o áudio. Desliga o áudio. Vai lá. Esses números aqui, 1, 3, 9, 27, eles também são chamados de quê mesmo? Não, não. Os termos da multiplicação. Não, eles são naturais. Fatores. Por quê? Porque 3 vezes 9 dá 27, 1 vezes 27 dá 27. Se você reparar, sempre vai ser assim, ó. 3 vezes 4 dá 12. Sempre dá esse número aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12. Sempre dá ordem. Eu pego o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e aí vai.
Para finalizar a aula, eu vou colocar aqui uns divisores faltando e eu quero que vocês digam para mim quem é que está faltando, só para finalizar a aula. Esse aqui são os divisores do número 18. Vai faltar um aqui. Quem são os números que estão faltando? Primeiro, pronto, muito bem. Por que o número 1? Isso. Lembra que eu falei? O primeiro multiplica com o último. Dá 18, não é isso? 1 vezes 18. Como é que eu vou descobrir quem é esse número daqui? Vezes quanto que vai dar 18? 2 vezes 8 dá... Isso. Aí eu descubro quem é ele. 2 vezes 9 dá 18. E por fim, quem é esse número que está faltando aqui? Porque 3 vezes 6? Isso mesmo. Tá certo?